Hoje é sexta-feira, dia de falarmos sobre o direito do consumidor e por isso aqui conosco, doutor Euclides Judikoski. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem, Poliana? Tudo em ordem, como foi de férias? Bem, tudo tranquilo. Você aí de casa já sabe, pode ligar para cá, fazer a sua pergunta. Doutor Euclides esclarece sobre o direito do consumidor. Nosso telefone é o 2111 7000. Liga para cá. Bom, vamos começar falando então dos problemas com descarga. Nós estamos no verão, muita tempestade com raios, nós somos campeões, né, desse problema aqui no Brasil. E o que fazer em caso da residência ter um problema com um produto, doutor, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, por causa de uma queda de energia ou então por causa de uma descarga elétrica? Uhum. Poliana, as concessionárias de energia elétrica, elas têm que ter a rede, o parque elétrico preparado para conter eventual descarga elétrica. E se isso não acontece, se você tem algum equipamento prejudicado, queimado em função disso, a concessionária tem que indenizar o consumidor. Então o consumidor tem que fazer uma reclamação formal junto à concessionária, ela vai fazer a verificação do equipamento, para ver se efetivamente aquele dano que está no equipamento foi em função de descarga elétrica, e ela constatando isso, ela vai ou substituir ou vai indenizar o valor financeiro disso. É bom então o consumidor ficar atento, né? Somente com o funcionamento dos seus equipamentos eletrônicos em dias de tempestade aí, que agora cada vez com mais frequência. Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando de telefonia, a Maria Cristina do Jardim Conduta diz o seguinte: estou em atraso no pagamento das minhas últimas contas telefônicas. Eu posso escolher para mudar para um outro plano? Uma outra companhia? Há uma resolução da Anatel que exige que o consumidor, né, que o usuário da linha telefônica esteja em dia com a concessionária atual para ele fazer a portabilidade. Mesmo dentro da mesma, se eu quiser mudar de um plano de telefone celular, por exemplo, que eu hoje pago 200 para um controle que eu pague 90, para eu poder fazer essa transferência dentro da mesma empresa, eu também tenho que estar com os débitos quitados. Tem que estar em dia, porque você tem um contrato com a concessionária, você tem uma espécie de contratação de minutos, um plano já específico. Então esse plano tem que estar em ordem para você migrar para um outro. Bom, ainda falando aqui de produto com problema, quando aquele produto dá defeito e a gente leva ele diversas vezes para manutenção e mesmo assim não resolve, o que o consumidor deve fazer, doutor? Poliana, quando o equipamento está com defeito e você leva para assistência técnica ou leva para o vendedor e ele não resolve a questão em 30 dias, o consumidor ele tem direito a ter um outro produto ou o dinheiro de volta corrigido. Então, o consumidor tem que ficar atento se ele tem a comprovação formal da primeira reclamação e daí contar 30 dias. Se durante esses 30 dias ele foi e voltou, mas não resolveu em 30 dias, o consumidor pode não aceitar mais e querer um outro produto. Bom, fica um alerta aqui também com relação a essa relação de consumo, que você aí de casa tem que guardar a nota fiscal, né? Com certeza. Com a data, com a garantia, que é a única forma de provar que aquele produto foi comprado naquele estabelecimento. E uma questão também, que a hora que ele dá entrada na assistência técnica, a assistência técnica tem que dar uma ordem de serviço para ele ou um comprovante que o produto adentrou na oficina para conserto. Agora uma pergunta do Mário, do Jardim Mirassol, aqui de Rio Claro. Cancelei uma compra por descumprimento de oferta e meu nome foi negativado. Não pode, né, doutor? Precisa ver as situações aí, né, em que momento que ele fez o cancelamento, se ele fez o cancelamento depois do prazo permitido, mas enfim, se houve o cancelamento, a priori, né, nós não temos mais informações mais detalhadas, cancelou a operação, ele não teria que pagar, e como não tendo que pagar, ele não está em débito, então ele não podia ser negativado. O que precisa verificar é o seguinte, né, se o cancelamento ocorreu no prazo. Porque se você compra o produto na loja, você não pode desistir, a não ser que o equipamento esteja com defeito. Agora, se você compra por internet, por catálogo, por telefone, a partir do momento que você recebeu, você tem 7 dias para desistir, independentemente de justificativo. Do defeito ou não. Então precisa verificar. Às vezes o consumidor quer cancelar uma venda depois de 30, 40 dias, né? Então daí o vendedor ou o fornecedor pode não aceitar o cancelamento. Agora uma pergunta sobre IPVA, doutor João Alexandre, lá do bairro do Estádio. Diz que ele não recebeu o IPVA e que a placa dele é final 1, quer dizer, os prazos já venceram. O que ele deve fazer? Hoje existe o sistema, né, da Secretaria da Fazenda do Estado, que você entra no site da Secretaria da Fazenda com os dados do Renavan e você consegue emitir a guia. Então, independentemente de receber a guia, nós orientamos que as pessoas procurem
o site da Secretaria da Fazenda ou do próprio Detran. Caso tenha dificuldade, procurar um despachante, né, que está mais capacitado, mais preparado, mas não deixar de recolher IPVA porque não recebeu o boleto, porque ele corre o risco de receber depois com multa. E é importante dizer que aquela guia que a gente recebe em casa não é uma guia que a gente vai utilizar para pagamento, a gente só vai usar o código do renovante que está escrito ali, né? São os dados não que precisa daquele papel para fazer o pagamento. Não precisa. Né? Ele tendo os dados do veículo, talvez ele indo até direto ao banco, com o próprio documento do veículo, ele consiga fazer o pagamento do IPVA. Muito bem, eu agradeço a participação mais uma vez, doutora, até semana que vem. Se Deus quiser, um bom final de semana para todos. A tarde desta sexta-feira será de tempo aberto e altas temperaturas, muito sol na cidade de Rio Claro, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Amanhã, sábado, após o predomínio de sol pela manhã, muitas nuvens na parte da tarde com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 33 graus. No domingo, predomínio de sol pela manhã, à tarde, pancadas de chuva com possibilidade de alta incidência de raios, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E agora é hora de falarmos de esporte. Rafael aqui comigo, tudo bom, Rafael? Tudo jóia, Poliana. Bom, vamos começar falando então de Copa de Futebol Júnior, é isso? Isso, a Copa São Paulo terminou a segunda fase ontem e amanhã já começam os jogos da terceira fase das oitavas de final. Então a gente tem os resultados, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras continuam todos na briga. Vamos dar uma olhada nos resultados então. A gente teve ontem, complementando a segunda fase, Goiás 1, Guarani 0, Figueirense bateu o Mirassol por 1-0, São Caetano goleou a Inter de Limeira por 3-0. O Lemense também foi goleado pelo Criciúma, 4-1. O Corinthians goleou também o Grêmio Prudente por 5-1. E o São Paulo fez 2-1 sobre o Atlético Paranaense. Partida complicada, o São Paulo conseguiu a vitória. A gente tem aí também os próximos jogos, as oitavas de final, já amanhã cedo, olha, 10 horas da manhã tem Palmeiras e Ituano, jogo difícil para o Palmeiras. Às 4 tem Vitória e Cruzeiro. O Fluminense enfrenta o Botafogo de Ribeirão às 7 da noite. E Grêmio e Goiânia vão fechar a noite às 9 horas. No domingo, às 10, tem São Caetano e Figueirense. E o Corinthians é o último a jogar pelas oitavas de final, às 4h30, contra o Goiás, viu, Poliana? Bom, com isso, Rafael, nenhuma equipe mais da região conseguiu passar para a próxima fase. Exatamente. O 15 de Piracicaba já tinha caído na primeira fase, o Rio Claro também. Inter de Limeira e Lemense, né, eram os únicos aí que estavam na disputa, acabaram sendo goleados aí na segunda fase, na última rodada, e com isso também voltam para casa. Mas os times grandes aí, só o Santos é que acabou também sendo eliminado. Corinthians, Palmeiras e São Paulo seguem na briga. A gente tem os gols do São Paulo, os gols do Corinthians para mostrar. Vamos dar uma olhada então, Poliana? Vamos lá. Nesses gols, aí começando pelo jogo do São Paulo, mas quem saiu na frente foi o Atlético Paranaense com este gol do Bruno Mota, jogo realizado lá em São José dos Campos. Aí o São Paulo empatou de pênalti, foi uma mão na bola aí do jogador do Atlético Paranaense. Muita discussão em torno desse lance, aliás foram dois. Esse pênalti eu achei que foi até claro. O Inácio bateu e empatou a partida para o São Paulo. O mesmo Inácio é quem vai fazer o segundo gol, mas nesse lance muito polêmico. A discussão é, o goleiro já estava com a bola na mão dele e muita gente disse que o Inácio fez falta no goleiro antes da sequência da jogada lá. Repara, olha, o goleiro estava com a mão na bola, aí ficou a discussão se o goleiro soltou ou se o Inácio acabou chutando a bola na mão dele. Aí já temos os gols do Corinthians, olha, o Corinthians saiu na frente com o Matheus Cassini de pênalti. Aí está o lance, dá o lance de pênalti para o Corinthians, que o Matheus Cassini vai bater e vai bater bem, abrindo o placar. Olha aquela paradinha, olha a bela cobrança, impossível do goleiro pegar. Matheus Cassini fazendo 1-0. O segundo gol do Corinthians é mais um belo gol do Guilherme Arana, 2-0, do bico da área, uma contribuição até do goleiro. O mesmo Matheus Cassini vai fazer o segundo dele, o terceiro do Corinthians.
3-0. Jogo só de um lado do campo, hein? Só de um lado. Olha, só para contrariar um pouquinho, tá aí o primeiro gol, o único gol do Prudente com o Diego Costa no rebote ali da trave. No rebote da cobrança de falta, melhor dizendo. Aí o quarto gol do Corinthians, o Matheus Cassini acertou o travessão. No rebote, Gustavo Tocantins foi quem mandou para a rede. Gustavo Tocantins fez o quarto. E aí, para fechar a conta, o fã Gabriel Vasconcelos recebe na marca do pênalti e fecha. Vários gols bonitos. 5-1 para o Corinthians na noite de ontem, jogo disputado em Barueri. O Corinthians com isso está classificado, como a gente já disse. Você viu que tem muitos gols bonitos aí na Copa São Paulo. Pois muitos talentos, né, Rafael? Muitos talentos. Não é porque a molecada está começando que eles não manjam, não. Pois é. E aí acaba se confirmando mais uma vez, né, as grandes equipes, né, mesmo as equipes de cidades do interior do estado de São Paulo, mas que tem uma tradição até com a Copa São Paulo, né, uma dedicação com a Copa São Paulo, conseguindo chegar aí mais adiante na competição, que é importante para revelar os... E equipes de outros estados, né? Equipes fortes como, por exemplo, o Cruzeiro, que vai pegar o Vitória aí, são duas equipes que têm uma tradição na revelação de jogadores. E também outras equipes, o próprio Fluminense, que segue na briga aí, que venceu muitas vezes a competição. Bom, Rafael, fim de semana está chegando, vamos falar de uma modalidade aí, vamos falar de qualidade de vida, de uma modalidade esportiva que vem fazendo sucesso agora para todas as idades. Exatamente, é o CrossFit, Poliana. Olha, tem que ter fôlego, viu? Tem que ter pique. A gente foi lá conferir como é que é o treino desse pessoal do CrossFit. Força, força. 10 minutos já foram, hein? O ritmo é pesado, a pegada é forte. Se você tem aquela preguiça de ir para academia, precisa conhecer esse pessoal. Eles praticam o CrossFit, uma modalidade surgida nos Estados Unidos na década de 70 e que chegou ao Brasil há poucos anos. Em Rio Claro, há poucos meses. É um treinamento funcional que vai melhorar as funcionalidades do corpo no dia a dia. O CrossFit é uma combinação de várias modalidades: atletismo, levantamento de peso e ginástica artística. Um método que dá definição ao corpo, melhora os movimentos e traz qualidade de vida. Parece que o pessoal aqui está firme mesmo. Eu acho que é um meio assim de diversão, né? Um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de esporte, mas aí encontrei aqui. Um treinamento bem intensivo, bem gostoso, bem diferente também. E o resultado e a melhoria na qualidade de vida, vamos dizer assim. A diferença do CrossFit é que não tem um padrão a ser seguido todo dia. É justamente isso, essa surpresa a cada aula, que motiva os praticantes a virem aqui para a academia diariamente. E aqui todo mundo faz de tudo, e o melhor, gente de todas as idades. O que muda de um para o outro é a intensidade dos exercícios. O roteiro é definido pelos professores apenas horas antes da aula começar. Cada um treina dentro do que consegue, né? Dentro das suas limitações, mas todo mundo treina. E aí, Rafael, você animou? Olha, eu vou falar pra você, viu? Tem que ter fôlego e tem que ter pique, mas pelo que eu percebi, vendo lá, tem gente que está ali há 1, 2 meses e que já está entrando no ritmo, né? Porque, por exemplo, quem não consegue levantar a barra com os pesos... Levanta sem o peso. Sem o peso. Tem até uma menina lá que está começando, que ela levanta um cano de PVC, por exemplo. E aí vai, Eu já fiz muito exercício com caninho, viu, Rafael? Para a gente poder aprender o movimento, né? Porque se a gente fizer o movimento errado, você acaba usando carga e se machuca. Então tem que aprender o movimento sem peso. Então usa o caninho. Vamos começar, Rafael? Vamos pensar. Mais notícias de esporte? Segunda-feira a gente traz mais, então, os classificados da Copa São Paulo, o basquete que joga na quarta-feira, tudo isso na próxima semana.